Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Pai solteiro encontra enfermeira chorando na chuva. Tudo o que lhe restava era esperança. A chuva caía continuamente sobre a cidade de Portland, Oregon, como se o céu despejasse toda a sua tristeza sobre as calçadas frias de novembro. As gotas pesadas e densas formavam uma cortina de gelo que distorcia as luzes alaranjadas dos postes de luz, dando às ruas uma aparência borrada, quase irreal. Os poucos transeuntes se apressavam, cabeças baixas, guarda-chuvas esvoaçando, buscando refúgio em cafés ou abrigos improvisados. O vento soprava em rajadas irregulares, às vezes levantando as poças como se as fizesse dançar furiosamente. Foi um terça-feira à noite banal para a cidade, mas carregado de cansaço para Michael Harris. Um homem de 38 anos com o rosto marcado pelo peso dos dias e das responsabilidades. Seus traços antes gentis, agora carregavam as cicatrizes de noites mais curtas e preocupações constantes. Seu olhar castanho e atento pousava alternadamente em poças, semáforos e principalmente em Emília, sua filha de 6 anos, a quem ele segurava firmemente pela mão. Deles capas de chuva de nylon baratas comprados em um brechó no centro da cidade, não eram suficientes para protegê-los. A água entrava pelas costuras, deixando suas roupas pesadas, frias e desconfortavelmente pegajosas contra a pele. As botas de Michael, gastas por meses de trabalho físico, deixavam a umidade entrar. Mesmo assim, ele não diminuiu o ritmo. Sabia que cada minuto ao ar livre aumentava o risco de Emily pegar um resfriado. Ele não tinha condições de pagar outra consulta com o pediatra. Desde a morte de sua esposa, Laura 2 anos antes, depois que ela foi arrasada por um câncer fulminante, Michael não conhecera nada além de dias de luta. Agora ele trabalhava em um armazém de logística, realizando tarefas exaustivas, levantando cargas pesadas e escaneando códigos de barras da manhã à noite. Ele não gostava de reclamar disso, mas vivia cada dia como uma guerra silenciosa. Seu único objetivo era claro: oferecer a Emily uma aparência de estabilidade, gentileza e normalidade. Emily, apesar da chuva e do cansaço visível em seu rostinho, caminhava sem reclamar. Suas botas cor-de-rosa chapinhavam nas poças, sua mochila batia suavemente em suas costas. Ela observava o mundo com aquela curiosidade luminosa tão característica das crianças, como se até a chuva pudesse esconder um segredo à espera de ser descoberto. E foi ela quem parou de repente, puxando de leve a mão do pai. Pai, olha, a moça ali, ela está chorando. A voz de Emily era suave, preocupada. Ela apontou para um canto escuro da rua, perto de um ponto de ônibus deserto, meio coberto por um abrigo de metal enferrujado. Michael virou a cabeça, sua atenção imediatamente capturada. Lá sob o neon piscante de um outdoor, uma mulher com jaleco de enfermeira sentou-se encolhida na calçada encharcada. Ela parecia muito pequena, como se o mundo a tivesse encolhido sob o peso da dor. Sua cabelo castanho e molhado, grudada em seu rosto pálido. Seu distintivo estava quase escorregando do peito. Ela abraçou os joelhos, as mãos tremendo levemente, os dedos cerrados, como se lutasse para não quebrar completamente. Ao redor dela, tudo estava silencioso, exceto pela chuva, que caía com uma regularidade quase agressiva. As gotas batiam no plástico do banco, no metal do abrigo, nas poças d'água na calçada, num ritmo sufocante. Era como se o mundo inteiro tivesse parado, suspenso em torno da dor daquela mulher. Michael sentiu uma pontada no peito. Havia algo profundamente injusto em ver alguém tão sozinho, tão vulnerável naquele momento. Ele hesitou por um segundo. Talvez não fosse da sua conta. Ele estava com Emily. Mas algo dentro dele, talvez a lembrança de Laura, ou talvez simplesmente sua natureza mais íntima, o impulsionou para frente. Emily, ainda imóvel, observava a cena com a intuição silenciosa de uma criança. Ela ainda não compreendia a gravidade do que via, mas sabia que aquela mulher não estava bem. E em seus olhos claros havia uma pergunta silenciosa: nós vamos ajudá-lo, pai? Michael apertou um pouco mais a mãozinha de Emily, sentindo a fragilidade e a confiança da criança sob seus dedos. Seu coração batia forte, uma mistura de hesitação, compaixão e uma urgência quase instintiva. A figura destroçada à sua frente, encharcada pela chuva gelada, parecia carregar o peso do mundo sobre os ombros. Ele respirou fundo, tentando afastar o medo de perturbar, de fazer algo errado, de cruzar alguma fronteira invisível. Então, com um suspiro curto, o hálito úmido do outono, e um olhar terno e determinado, Michael deu um passo à frente. Ele segurou Emily contra si para protegê-la da chuva e com uma voz suave, quase hesitante, chamou: Senhora, a senhora está bem?
A mulher ergueu lentamente a cabeça, e seus olhos cansados finalmente encontraram os de Michael. Estavam vermelhos, inchados de lágrimas, como se cada gota d'água que caía do céu se misturasse com as que escorriam de seus olhos. Seus lábios tremiam, sua mandíbula se contraía como se quisesse conter uma dor imensa, mas invisível. Desculpe. Eu não queria que ninguém me visse assim. Ela sussurrou com a voz embargada, quase inaudível por causa do barulho da chuva. Sem pensar, Michael ajoelhou-se ao lado dela, ignorando a água que encharcava suas calças e escorria pelas pernas. Ele queria ficar na altura dos olhos dela, não se elevar sobre ela, não apressá-la. Não quero te incomodar, mas parece que você está carregando algo muito pesado. Está machucada? Perguntou ele gentilmente. Ela balançou a cabeça lentamente, seus ombros tremendo, como se um peso invisível estivesse pressionando todo o seu ser. Meu nome é Raquel Morgan, disse ela finalmente, com a voz mais firme, embora ainda frágil. Sou enfermeira pediátrica. E hoje perdi um filho. Um menino de 5 anos de quem eu cuidava há semanas. Pensei que poderia salvá-lo. Mas, ele se foi. E eu não consigo respirar. Michael sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que ele inicialmente pensara ser uma simples mulher em perigo era, na verdade, uma guerreira exausta pela luta contra as injustiças da vida. Uma alma quebrada e dolorida, carregando consigo o peso de tantas esperanças frustradas. Sem dizer uma palavra, Emily, que observava a cena com seus olhos grandes e inocentes, deu um passo à frente. Com um gesto espontâneo, ergueu seu pequeno guarda-chuva rosa, um guarda-chuva que ganhará de aniversário, e o colocou delicadamente sobre a cabeça de Raquel. Esse simples ato, carregado de pura e cativante ternura, rompeu a barreira invisível que cercava Raquel. Ela desatou a chorar, soluços profundos e longos que pareciam querer liberar toda a dor acumulada. Seus ombros tremiam de alívio. Mas desta vez não era mais um grito silencioso de angústia, era o primeiro passo para a cura. Michael colocou a mão reconfortante em seu ombro, enquanto Emily timidamente segurou a de Raquel. Suas 3 vidas, marcadas pela dor e pela solidão, estavam subitamente ligadas sob aquela chuva fria, naquela noite em que a esperança parecia renascer com um simples gesto. Depois de vários minutos chorando sob o guarda-chuva de Emily, Raquel enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar algum controle sobre si mesma. Michael, ainda ajoelhado ao seu lado, lançou-lhe um olhar de compaixão e genuína gentileza. Se você quiser, posso te acompanhar até em casa, ele ofereceu suavemente, ciente de que a solidão e a chuva só aumentavam seu fardo. Raquel balançou a cabeça, orgulho e cansaço se misturando em seus olhos. Ela abriu a boca, pronta para recusar, mas depois a fechou. O silêncio se prolongou pesado até que a chuva, mais insistente, pareceu cair com ainda mais força, como se quisesse convencê-la. Muito bem, ela finalmente murmurou, sua voz frágil traindo uma rara vulnerabilidade. Michael se levantou lentamente, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Emily, ainda em silêncio, colocou-se entre eles, segurando o guarda-chuva firmemente acima de suas cabeças encharcadas. Juntos, eles se afastaram, caminhando em direção à noite úmida. A cidade parecia ter parado de respirar ao redor deles, o som da chuva pontuando cada um de seus passos. Caminharam em silêncio, um silêncio carregado de palavras não ditas, de emoções reprimidas. Às vezes, o olhar de Michael encontrava o de Raquel, e ele via dor ali, mas também um vislumbre de esperança frágil mas presente. Emily, por sua vez, parecia carregada por uma nova energia, como se sentisse que aquele encontro pudesse mudar alguma coisa, mesmo que ela ainda não entendesse tudo. Chegando em frente a um prédio modesto de tijolos vermelhos e janelas embaçadas, Raquel se virou para eles. Com a voz trêmula, ela sussurrou: "Obrigada. Obrigada por não me deixar sozinha." Michael sorriu, apesar do cansaço que marcava suas feições. "Às vezes, tudo o que você precisa é de um guarda-chuva e um pouco de escuta", ele respondeu. Então ele olhou para Emily, que lhe dava um sorriso tímido, mas sincero. 3 dias depois, Michael procurou um lenço de papel na mochila de Emily. Em meio aos cadernos e lápis, encontrou um pequeno envelope cuidadosamente dobrado. Curioso, abriu e descobriu um bilhete escrito à mão em uma letra fina e delicada. "Obrigada por me receber. Obrigada por não passar por aqui. Raquel." A mensagem aqueceu seu coração. Ele se pegou pensando que às vezes os encontros mais inesperados podem deixar uma marca profunda. Sem perder tempo, pegou o telefone e discou o número de Raquel. O telefone tocou por um longo tempo, então, com uma voz hesitante, ela atendeu. "Michael? É a Raquel. Eu queria convidar você e a Emily para jantar. Seria legal, eu acho." Eles combinaram um dia.
Naquela noite, Michael e Emily cruzaram a porta do pequeno apartamento de Raquel, um quarto modesto, mas acolhedor, decorado com desenhos coloridos que Emily já havia deixado na parede e uma geladeira coberta de ímãs infantis. Sobre a mesa, um prato de lasanha congelada cuidadosamente aquecida. Nada de especial, mas o suficiente para criar aquela primeira conexão. Em torno dessa simplicidade nasceu uma troca sincera feita de olhares fugazes, palavras tímidas, risos sufocados pelo cansaço. Este jantar não foi apenas uma refeição, foi o início de uma história compartilhada, de uma força comum nascida da dor, da solidão e, acima de tudo, da esperança renascida. As semanas passaram lentamente, como as folhas caindo silenciosamente no amanhecer do outono. A cada dia, Michael e Raquel se conheciam um pouco melhor, compartilhando momentos simples, às vezes tímidos, mas sempre sinceros. Raquel, inicialmente cautelosa e reservada, aos poucos deixou suas muralhas caírem. A casca forjada por anos de lutas profissionais e pessoais começou a se romper diante da gentileza que Michael lhe oferecia. Michael, naturalmente modesto e acostumado a manter suas emoções em segredo, viu-se aguardando ansiosamente os momentos em que finalmente poderiam conversar sem máscaras. Descobriu em Raquel uma presença sólida e frágil, uma força que ainda carregava os traços invisíveis de suas feridas. À noite, depois que Emily a colocava para dormir, elas frequentemente se acomodavam na pequena sala de estar iluminada por uma lâmpada fraca. Os sons abafados da cidade mal os alcançavam, e o tempo parecia suspenso, como se tivessem encontrado um refúgio do mundo. Eles falavam sobre tudo e nada, mas principalmente sobre o que pesava em seus corações. Raquel às vezes falava de sua infância, marcada pela ausência de um pai que fugira, deixando sua mãe sozinha para enfrentar a adversidade. Ela contava com modéstia suas longas noites chorando no silêncio de seu quarto, e como a falta de amor paterno criará um vazio que ela tentava preencher cuidando dos outros. Era minha maneira de dar o que eu nunca havia recebido, dizia ela com frequência. Michael, em troca, compartilhou memórias preciosas de sua falecida esposa Laura. Sua luz se apagou cedo demais. Ele falou de suas risadas, de seus sonhos, da promessa que fizeram um ao outro de sempre cuidar de Emily. Sua voz, muitas vezes trêmula, revelava a dor ainda latente, mas também a força que ele extraía desse amor passado. Essas conversas, por vezes pesadas, eram intercaladas com silêncios cúmplices onde cada um encontrava no olhar do outro uma forma de apaziguamento. Numa noite de inverno, com o vento uivando do lado de fora das janelas, Raquel sentou-se no sofá, observando Emily dormir pacificamente, seu rosto sereno iluminado pelo brilho suave de uma luz noturna. Ela sussurrou quase para si mesma: "Acho que sua filha me deu mais esperança do que qualquer coisa que experimentei nos últimos anos." Michael aproximou-se lentamente com o olhar fixo no de Raquel, carregado de emoção. Sua voz, baixa e trêmula, quebrou o silêncio. "E acredito que você me devolveu algo que eu havia perdido, a fé na humanidade." Permaneceram assim, lado a lado, unidos nesse reconhecimento silencioso. Duas almas feridas que juntas encontraram forças para ter esperança, para ainda acreditar na luz no fim do túnel. Um ano se passa. A chuva torrencial daquela noite fatídica já parecia distante, como uma lembrança distante, suavizada pelo calor dos dias que se passaram. Mas para Raquel, Michael e Emily, aquele encontro fora o início de um renascimento. Raquel, com a força silenciosa que agora a caracterizava, decidiu transformar seu luto em ação. Motivada pela convicção de que nenhum cuidador deveria enfrentar o peso insuportável da perda sozinho, fundou uma pequena organização dedicada a fornecer apoio psicológico a profissionais de saúde. Seu projeto combinava escuta atenta e cura coletiva, grupos de discussão onde todos podiam compartilhar seu sofrimento, oficinas de expressão artística para liberar emoções reprimidas e sessões de meditação e relaxamento. Emily, orgulhosa como uma pequena artista, participou com entusiasmo. Com seus lápis de cor, desenhou cartazes cheios de vida e esperança, retratando corações entrelaçados, mãos estendidas e guarda-chuvas protetores. Michael, por sua vez, dedicou toda a sua energia à organização dos eventos, encontrando nessa missão um novo significado para sua própria vida. Juntos, formaram uma equipe improvável, mas unida por um amor silencioso nascido de uma noite chuvosa e de um simples guarda-chuva generosamente oferecido. Na véspera de Natal, a neve começava a cobrir suavemente os telhados da cidade. Na sala de estar aconchegante, iluminada pelo brilho dançante de velas e guirlandas cintilantes, Michael segurou a mão de Raquel com uma ternura que ela nunca vira antes. "Raquel", sussurrou ele, com a voz carregada de emoção, "fique conosco."
Não por uma noite nem por um momento, mas para sempre. Ela olhou para ele, chateada, com os olhos cheios de lágrimas que ela não fez nenhuma tentativa de esconder. Achei que nunca mais amaria Michael, ela confessou com a voz suave, quase quebrada. Eu também não, respondeu ele com um sorriso triste e sincero. Mas às vezes a esperança não grita. Ela sussurra, e assume a forma de uma menininha segurando um guarda-chuva. Eles se beijaram então, sob os flocos de neve que caíam silenciosamente, prometendo construir juntos um futuro feito de confiança e amor. Anos depois, Emily, agora uma jovem mulher, abriu seu diário. Escreveu estas palavras simples, mas sábias. Eu não entendia por que aquela mulher chorava na chuva, mas meu coração sabia que ela não precisava de palavras, apenas de alguém para ficar. Naquele dia, aprendi que às vezes um pequeno gesto pode curar uma grande dor, e que duas almas quebradas podem se curar juntas. Este testemunho foi mais do que uma lembrança, foi um legado de amor, compaixão e, acima de tudo, esperança.